Pessoal, vocês já ouviram falar muito na palavra inflação, né? E também já ouviram falar nisso de o dólar subir, o dólar diminuir, a taxa de juros subir, a taxa de juros diminuir. E tudo isso são aberrações. Vou dizer para você que inflação é uma coisa que praticamente não existe no mundo. É raríssimo inflação ocorrer naturalmente. O que seria inflação? Por exemplo, a economia está seguindo normalmente e de repente cai um meteoro aqui na Terra. Pronto, isso iria produzir inflação, porque isso iria afetar o clima, os agricultores não iriam produzir tanto, então isso iria gerar um aumento nos preços da economia de forma generalizada. Porém, não é isso que a gente vê. A inflação ela ocorre diariamente, sem nenhuma justificativa. Ela é 100% artificial, criada pelo governo. E, por exemplo, né, a inflação poderia ocorrer se houvesse uma terceira guerra mundial, se houvesse alguma coisa relacionada ao petróleo, que isso afetasse o preço das coisas em toda a economia. Mas isso é praticamente impossível. A economia é muito diversificada, muito descentralizada. Então não ocorre inflação. Inflação é o governo manipulando os preços, manipulando a economia, manipulando a taxa de juros, que é uma coisa também que não tinha que existir essa tal taxa de juros, parece que ela é uma pessoa, né? A taxa de juros, ela é variável, cada pessoa tem a sua taxa de juros. Olha o tamanho da canalice dessa expressão taxa de juros. Cada pessoa tem a sua. Existem milhões de taxas de juros diferentes, não tem que ter uma taxa de juros, mas no Brasil não. No Brasil a gente vive um regime fascista, comunista, então a taxa de juros é meia dúzia de pessoas no Banco Central que decide. Isso impacta a economia toda e impacta o dólar. Então é por isso que a gente vê, tem hora que o dólar está alto, tem hora que o dólar está baixo. Por quê? Porque o dólar variou, alguma coisa aconteceu no mundo real? Não, nada aconteceu. Foi simplesmente um canalha, como esses aí que estão no governo, sempre estiveram, continuam lá, que numa canetada eles diminuem ou aumentam o dólar. E o dólar está relacionado à taxa de juros. Porque se a taxa de juros sobe, o dinheiro fica mais difícil. Se o dinheiro fica mais difícil, e ele vale mais, ele é capaz de comprar mais dólares, né? Agora, se a taxa de juros diminui, o dinheiro está em tudo quanto é lugar. Então, o dólar vai ficar valorizado. Você, com esse dinheiro que você tinha aqui, você não vai conseguir comprar a mesma quantidade de dólar. Então, o preço do dólar sobe e diminui de forma 100% manipulada pelo governo. E eu sempre fiquei pensando, por que que alguém que porventura colocou R$ 100 no colchão dela em 1994, por que que esse dinheiro não valorizou? Porque a lógica é oposta, né? Quando aumenta a tecnologia, e ao longo desses anos a tecnologia aumentou, o dinheiro tem que valorizar, porque os produtos ficam mais fáceis por causa da tecnologia. Mas aqui é o contrário. O dinheiro desvaloriza a cada dia que passa, mesmo com a tecnologia aumentando, porque o governo inunda a economia de papéis que não valem nada. Olha o tamanho da canalice desse pessoal, meu. Então não entre nessa questão de inflação, taxa de juros, dívida pública, preço do dólar, tudo isso é fixo, tá? E quando isso varia é por, tá, ação canalha do governo, entendeu? Que não tem algo a ver com o mundo real, entendeu? Não vai melhorar a sua vida, entendeu? Agora, claro, né? Isso é uma coisa assim, que atrapalha os investidores, porque a pessoa está investindo racionalmente em uma coisa, vai o político e faz uma canetada e ele não sabe, entendeu, como isso vai atrapalhar a pessoa que está produzindo no mundo real, né? Porque às vezes a pessoa quer o dólar de tal maneira, a taxa de juros de tal maneira, a inflação de tal maneira, de repente com uma canetada isso muda, né? Então não tem como você analisar o mercado como você faria se não fosse o governo, né? Então, por esse vídeo aí, o que tinha que ser feito para resolver isso é o governo não agir, ok? É o governo não gastar, tá? Qualquer coisa que o governo diga que não seja isso, é para atrapalhar a sua vida. Ok? E como eu gosto de dar soluções nos meus vídeos, antes eu vou dizer sobre a doença do momento, que o governo disse recentemente que foi gasto quase R$ 1 trilhão com essa doença. Com o que foi gasto?
Se tinha alguma coisa que tinha que comprar, vamos supor, por 50 mil reais. Se você dividir 1 trilhão por 50 mil, dá 20 milhões de reais. Você poderia ter dado 50 mil reais para 20 milhões de pessoas com esse dinheiro. Mas vamos falar das outras coisas aí. O dinheiro que foi entregue mensalmente para a população. Isso foi porque a população foi impedida de trabalhar. Está provado que o lockdown não funciona. Então foi dinheiro jogado fora. O que mais? A picada, nem precisa falar, né? Questões de lugar em hospital. Os hospitais de campanha não foram utilizados, tiveram que ser desmontados. Então tá aí, 1 trilhão jogado fora. Tá? E aí como que a gente resolve? Qual é a forma de você fazer o Brasil melhorar alguma coisa? É o governo não mais manipular o dinheiro. Porque se o governo manipula o dinheiro, ele manipula muita coisa, né? Inclusive sequestra esse dinheiro para práticas socialistas. E qual a forma que a gente tem hoje de evitar que isso aconteça? Bitcoin. Comprem bitcoins, incentivem bitcoins. E qualquer político que falar contra o Bitcoin, a pessoa comum pode falar o que ela quiser, porque ela tem liberdade de expressão. Agora, o político que falar contra o Bitcoin ou criar qualquer regulação ao Bitcoin, peguem essa pessoa, metralhem essa pessoa, entrem na casa dessa pessoa, não pode dizer isso, né? Porque aqui não tem liberdade de expressão, mas se defenda, entendeu? Bem desse político. Porque essa é a melhor forma. Essa é a forma que você tem de se defender do globalismo, de se defender do Estado. Tem pessoas aí no governo que sabem de tudo isso, mas né, elas defendem interesses de bancos e elas estão proibidas, até pela falta de caráter delas, de falarem a verdade. Para esse vídeo é isso.